Você já leu essa notícia no Estadão? O governo Trump está ameaçando anexar a Groenlândia, um território que pertence à Dinamarca. Mas o que acontece quando os Estados Unidos entram em guerra com um país da OTAN como a Dinamarca? Nós assistimos hoje um novo capítulo da história. A OTAN foi desenhada para responder a ameaças externas, não para punir alguém num conflito entre os seus próprios aliados. É verdade, o artigo 5 é acionado quando há um ataque contra um aliado, um ataque a um membro ou um ataque a todos os membros. Mas toda a lógica do acordo pressupõe um agressor externo. A começar que, num conflito entre dois membros da aliança, a pergunta que fica é: quem é o agressor? Viraria uma disputa política. E a OTAN não possui um tribunal interno, nem um mecanismo automático para condenar um aliado. Além disso, as decisões na OTAN acontecem por consenso. Se um dos envolvidos é parte do conflito, ao menos no papel, ele pode bloquear as medidas da aliança. Nunca houve uma guerra declarada entre dois membros da OTAN, mas a história da aliança registra alguns episódios tensos. O caso mais emblemático aconteceu em 1974, quando a Turquia, membro da OTAN, invadiu o Chipre, derrubando um governo apoiado pela Grécia, que é outro membro da OTAN. Esse episódio levou a Grécia e a Turquia à beira de um conflito direto, e na época a OTAN lavou as mãos. Henry Kissinger, então secretário do Estado dos Estados Unidos, mediou a crise, pressionando os dois lados a recuar. Mas mesmo reconhecendo a Turquia como agressora, Washington evitou falar grosso por considerar a Turquia estrategicamente mais importante que a Grécia. E a Grécia, insatisfeita, chegou até a se retirar temporariamente do comando militar da OTAN. De qualquer maneira, a OTAN não invocou a defesa coletiva quando a ameaça veio de dentro. Muito pelo contrário, apostou na diplomacia. O problema é que nada se equipara a um cenário de um ataque militar dos Estados Unidos contra um aliado europeu. Não dá para repetir a mesma história. Quando dois países periféricos como a Grécia e a Turquia entram em choque, a aliança pode até ser testada, mas o centro de gravidade da OTAN permanece intacto. Agora, se quem invade um país membro é o próprio Estados Unidos, essa é uma crise da OTAN contra o seu pilar. A aliança depende da credibilidade e do comando político-militar dos Estados Unidos. Se o seu principal garantidor vir um agressor, a OTAN perde a razão de existir. Como a aliança reagiria a uma invasão dos Estados Unidos num território europeu? É difícil ser taxativo nessa resposta porque o Ocidente nunca chegou nessa parte. Mas dá para dizer seguramente que a OTAN, como nós conhecemos, entraria em colapso. Na melhor das hipóteses, a organização continuaria existindo apenas no nome. No papel, o Tratado do Atlântico Norte até prevê a chance dos seus países membros se retirarem da aliança. É o artigo 13. Mas assim, ele não prevê uma expulsão. Não existe no texto um mecanismo de suspensão ou de remoção de um aliado. Em tese, o direito internacional tem uma saída para esse problema. A Convenção de Viena, que estabelece que se um país quebra a regra de um tratado de um jeito tão sério que destrói o seu sentido de existir, os outros países membros podem dizer o seguinte: ok, então nesse caso nós não somos mais obrigados a cumprir as nossas obrigações com você. Só que na prática isso é quase uma opção nuclear, porque não seria um castigo pontual contra um país genérico. São os Estados Unidos da América, o grande protagonista da aliança. Então, mais uma vez, o Ocidente nunca chegou nessa parte da história. Do ponto de vista legal, uma agressão americana contra a Dinamarca violaria frontalmente o direito internacional. Mas os instrumentos para reagir legalmente a um episódio como esse seriam limitados, porque os Estados Unidos são os grandes protagonistas da ordem internacional. Por exemplo, no Conselho de Segurança da ONU, qualquer resolução que condenasse a agressão americana seria vetada pelos norte-americanos, que são um membro permanente do Conselho. Um rompimento da OTAN teria enormes repercussões geopolíticas. O grande vencedor dessa divisão, claro, seria a Rússia. Desde a fundação da OTAN em 1949, a aliança trabalhou para conter as ambições imperiais de Moscou na Europa. Se a aliança implodisse graças a um conflito interno, o Kremlin alcançaria um objetivo histórico sem disparar um único tiro. A perda da garantia de defesa americana também deixaria a Europa vulnerável, como em nenhum outro momento desde 1945. Por isso que a mera perspectiva de uma guerra entre Estados Unidos e Dinamarca já é um presente para o Kremlin. Qual a chance da Europa responder militarmente os americanos? Próxima de zero. É verdade que assim que o clima esquentou entre Washington e Copenhague, nas últimas semanas, alguns países europeus enviaram forças simbólicas à Groenlândia para sinalizar solidariedade à Dinamarca e aumentar o custo político de uma invasão americana. Matar soldados da Europa Ocidental não pega bem na opinião pública americana. Mas qualquer resposta europeia aos Estados Unidos num conflito dessa natureza seria limitada.
A União Europeia até poderia impor sanções contra os Estados Unidos, o que seria uma medida radical, se nós levarmos em conta a interdependência econômica dos europeus com os americanos. Mas nenhum país europeu, ou mesmo a Europa inteira, seria capaz de enfrentar os Estados Unidos militarmente numa guerra. Por isso, um hipotético conflito entre os Estados Unidos e a Dinamarca, por causa da Groenlândia, representaria um cenário de pesadelo para a ordem internacional liberal. Esse é o colapso não apenas da OTAN, mas do próprio direito internacional. Se Trump quiser, tendo o Pentágono à disposição, os Estados Unidos dão conta de anexar a Groenlândia sem grande oposição militar, mas a custo enorme para os americanos, o fim do mundo que fez os Estados Unidos virarem o que são. Enfim, a conta não fecha. Esse foi mais um episódio de Fronteiras, coluna de Rodrigo da Silva, que você pode conferir no site do Estadão. Vídeos inéditos vão ao ar todos os sábados, às 9 horas da manhã, para assinantes. Você também pode ter acesso a conteúdos exclusivos assinando o jornal. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela. Até mais!